Então, eu sou a Larissa, eu sou diretora de eventos da Liga de Análise do Comportamento da PUC, né? E como a gente já comentou ontem, né? Mas vamos repetir para o pessoal que não pôde estar ontem aqui, a Liga ela foi fundada em 2021 e desde então a gente está sempre buscando trazer análise do comportamento por onde a gente passa e também sempre disseminar esse nosso conhecimento também para as pessoas que não conhecem, né? É com muito prazer de eu estar aqui representando toda a diretoria da Liga para a gente abrir esse nosso segundo dia de encontro das terapias contextuais. E antes de tudo, também agradecer ao professor Luke, que foi o proponente inicial desse encontro, né? E também as nossas psicólogas parceiras, a Vitória Novaes, Maria Luísa Vasconcelos, que acabou de falar, e também o psicólogo Arthur Vandré. Então, muito obrigada por estarem aqui como parceiros da gente, organizando esse evento. E cada palestrante foi pensado com muito carinho e é uma honra tê-los aqui com a gente para fazer esse evento tão incrível. E para todos que estão participando, espero que vocês aproveitem muito esse evento e que ele inspire vocês a buscar cada vez mais sobre essas terapias contextuais, que é muito importante da gente estar sempre tendo muitos novos conhecimentos. E é isso. Acho que eu posso passar já a palavra para a doutora Érica. Eu vou apresentar a Érica para a gente. Boa noite, Érica. Então, pessoal, a Érica ela é mestre em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP. Ela é doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina também da USP. Psicoterapeuta e supervisora em terapia focada na compaixão. Professora certificada de Mindfulness, Compaixão para a Saúde e Mindfulness e Compaixão para o Estresse pelo Respira Vida, Breathworks. Professora certificada do programa de Mindfulness e Autocompaixão, Mind Self-Compassion, pela Universidade da Califórnia, San Diego, e líder do programa no Brasil. Professora de cursos de formação e pós-graduação em terapias contextuais, ministrando aulas sobre Mindfulness, processos de aceitação e autocompaixão. Também é fundadora do Conecta Mindfulness e Compaixão e coordenadora do SIG, Compaixão ACBS Brasil, e presidente futura da ACBS Brasil. Que prazer estar com você, Erika. Passo a palavra, que a gente está ansiosos e ansiosos para te escutar. Obrigada, Vitória. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, mas a minha alegria vai ser muito maior se algumas pessoas abrissem a câmera. Porque assim, ó, a gente vai falar de relação terapêutica, a gente vai falar de vínculo e olhar para as pessoas que eu estou falando, que eu estou, né, minha cachorra está aqui recebendo carinho aqui. É muito importante. E a gente vai ver, especialmente nessa aula, né, na terapia focada na compaixão, que é um termo muito interessante, que é da sincronicidade terapêutica. O olhar é importante, o corpo é importante, o tom de voz é importante, e não sei, seria bom para mim. Se vocês, quem puder abrir a câmera, eu vou agradecer bastante. Bom, antes de eu começar a aula propriamente dita, eu também gostaria de parabenizar vocês, porque eu notei, olhando o que os outros palestrantes vão falar também, que vocês vão falar muito, a gente vai falar muito de relação terapêutica aqui. E eu tenho um medo, assim, eu vou confessar para vocês, assim, um medo, uma vulnerabilidade minha, um medo de que as pessoas esqueçam, de que os psicólogos esqueçam o tanto que isso é importante, o tanto que a relação terapêutica, esse vínculo, eu acho que talvez o termo relação terapêutica não represente o quão vincular é isso. Então, usar a palavra vínculo é importante, né? Então, o quanto esse vínculo é importante. Meu medo é que isso se perca, porque eu acho que as terapias contextuais recuperam isso, né? Eu quero crer, eu acho que sim. Porque a gente vem de um momento muito tecnicista nas terapias, eu não sei se vocês concordam, concordam comigo. Onde a aplicação da técnica, onde exercícios, protocolos passaram a ser mais importantes
do que essa mágica que acontece quando a gente está de frente para uma outra pessoa e essa pessoa tem um sofrimento e ela vem até nós para ajudá-la nisso, para que a gente possa aliviar o sofrimento dessa pessoa. Isso, assim, sobrepõe qualquer instrumento, técnica e protocolo. É claro que a técnica é importante, conhecer o modelo, a abordagem que a gente está se propondo, isso também, né? Isso é ético, isso é muito importante, isso é fundamental. Entender o que tem evidência de pesquisa, isso é fundamental, mas a gente não pode colocar isso em primeiro plano. A relação terapêutica talvez ela seja o elemento mais fundamental que a gente tenha dentro de um processo de psicoterapia, porque é onde tudo acontece, né? E aí é isso que eu vou... A terapia focada na compaixão traz coisas bem interessantes, assim, para a gente pensar a relação terapêutica, não só na terapia focada na compaixão, mas em qualquer abordagem terapêutica. Então, eu vou compartilhar aqui deixa eu ajeitar aqui minha aula. Depois, Victória, eu posso enviar esses slides, até tanto posso quanto, se vocês aceitarem, eu gostaria de enviar, esses slides para vocês, tá? Para vocês compartilharem aí com as pessoas que estão aqui. Combinado. Obrigada. Tem uma... É uma treta que eu faço aqui para aparecer a tela toda, senão não aparece. Enfim. Então é isso. Então, assim... antes... É que assim, vocês estão tudo de câmera fechada, né? Mas pode levantar a mão aqui nas reações também. Quem conhece um pouquinho, quem já ouviu falar de terapia focada na compaixão? A Maria Luísa, a Ana... Quem nunca ouviu falar? Eu não faço a menor ideia do que é esse negócio. Acho que a maioria, bastante gente. Então, assim, eu vou fazer uma introdução, mas, gente, é uma introdução que não vai falar nada, tá? Mas, enfim, vão ter uma ideia, assim. Ó, a terapia focada na compaixão, ela foi criada por um psicólogo inglês na Universidade de Derby há mais ou menos 20 anos. O nome dele é Paul Gilbert. Então, o livro mais recente que a gente tem da TFC é esse livrinho aqui que saiu o ano passado, mas a gente tem muita pesquisa publicada também, mas veja, é uma terapia nova, né? Há uma discussão se ela é contextual ou não, o Gilbert diz que não, mas é mais assim, ele não quer fazer parte de nenhuma seita, porque ele pensa que as seitas limitam muito as coisas. Então, falando, olha, a gente é um modelo próprio, o livro até tem nos slides, vocês vão receber, tem esse livro lá, é Compassion Focused Therapy, Clinical Practice and Applications. Ele é muito de boa, sabe? Então, ele não quer fazer parte de nenhuma seita, ele fala assim, nós temos o nosso modelo que é próprio, porém, é um modelo integrativo que bebe de diferentes fontes, e em termos de intervenções, as nossas intervenções, nós temos as nossas próprias intervenções, mas no processo psicoterápico a gente pode usar outras intervenções baseadas em evidência. Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, então, o que é a TFC. Ela é considerada uma terapia baseada em processos, guiada por uma ciência biopsicossocial informada pela evolução, ou seja, a psicologia evolucionista é a principal base teórica da terapia focada na compaixão e a principal fonte de psicoeducação para os nossos pacientes. Tanto a psicologia evolucionista quanto as neurociências também. É uma fonte importante de psicoeducação na psicoterapia, mas ele também
a base de conhecimento usa algumas coisas da filosofia budista, especialmente em termos de práticas de meditação, algumas meditações de visualização, de geração de imagens, toda uma abordagem ao sofrimento humano vem daí. Técnicas da terapia cognitivo-comportamental, tipo, muito questionamento socrático, descoberta guiada, práticas baseadas em mindfulness e compaixão. A gente usa muito, né, algo que se chama teoria polivagal, que tem a ver com fisiologia, com o nervo vago do nosso corpo mesmo, né, que a gente tem o nervo vago, a gente tem duas ramificações do nervo vago no nosso corpo. Então, uma dessas ramificações está muito ligada ao sistema nervoso parasimpático. Sabe aquele sistema nervoso que freia o estresse, freia a adrenalina, então que proporciona uma maior calma e tranquilidade para a gente? Então, daí vocês já podem perceber que a terapia focada na compaixão, ela é uma terapia da mente e é uma terapia do corpo também, né? A gente não tem essa dualidade mente e corpo, é uma coisa só. Deixa eu subir aqui. O objetivo, né, da TFC, de modo bem geral, tá, gente? É ajudar os pacientes a usar habilidades cognitivas para aumentar as motivações de colaboração e apoio e as emoções de contentamento e segurança. Por que isso, né? A gente entende assim que as dificuldades emocionais, elas vêm de estratégias de segurança, com as consequências indesejadas de estratégias de segurança que a gente usa para lidar com ameaças, e isso é evolutivo. A TFC ela vai buscar mudar mentalidades sociais competitivas, e o Gilbert ele é brilhante, né? Porque ele faz umas costuras entre neoliberalismo, os primeiros homo sapiens lá, os caçadores-coletores, assim, é incrível, assim, né? E ele fala muito do tanto que essa mentalidade social competitiva que surge lá na época do desenvolvimento da agricultura, né, do surgimento da agricultura, o tanto que essa mentalidade social competitiva causa dificuldades emocionais psicológicas. E aí, então, por isso, um objetivo muito importante da TFC é ir mudando essa mentalidade social competitiva para uma mentalidade social baseada mais na cooperação e cuidado. De modo geral, gente, uma mentalidade social é uma organização de modos psicológicos com base em motivações que a gente já vem de fábrica: cooperação, competição, buscar parceiros sexuais, basicamente isso. E essa mudança de uma mentalidade social competitiva para uma mais baseada na cooperação e cuidado é o que vai promover apoio, confiança e conexão, em vez de vergonha e autocrítica, que são fenômenos que nós consideramos na TFC fenômenos transdiagnósticos que subjazem muitas das dificuldades psicológicas que as pessoas trazem para a gente, inclusive dificuldades psicológicas nível DSM. Um outro objetivo da TFC é promover o desenvolvimento do sistema emocional de tranquilização para aumentar as emoções de paz, bem-estar, segurança e calma. Então, como eu falei para vocês, é uma psicoterapia recente, cerca de 20 anos. Ela não é uma terapia consolidada em termos de evidência de resultado, ou seja, nós não temos muitos estudos clínicos randomizados controlados. Por quê? O Gilbert ele sempre priorizou uma pesquisa de processo antes de uma pesquisa de evidência de eficácia propriamente dita. Então, nós temos muitos estudos sobre vergonha, sobre regulação emocional, sobre autocrítica, principalmente. O Gilbert e colaboradores, eles desenvolveram muitas escalas de avaliação. Nós temos, inclusive, um estudo muito interessante que desenvolveu uma escala de avaliação de competências do terapeuta focado na compaixão. Então, a gente já consegue avaliar o que é um bom terapeuta, o que eu preciso para ser um bom terapeuta focado na compaixão. E em janeiro desse ano saiu a primeira meta-análise, né, dos estudos que a gente tem sobre eficácia da TFC em populações clínicas. E esse estudo mostrou que a TFC
reduz a sintomatologia clínica em indivíduos com dificuldade de saúde mental, se mostrando, sim, uma psicoterapia promissora para diferentes quadros, mas é claro, mais estudos se tornam necessários, é quase, né, chovendo molhado, como dizem, a gente sempre vai ter necessidade de mais estudos, especialmente em eficácia da psicoterapia individual, porque a maioria dos estudos acabaram sendo desenvolvidos em grupos, né? Então, os pesquisadores desenvolvem um protocolo, por exemplo, um protocolo da TFC para tratamento de transtornos alimentares. E é isso que é testado num grupo, psicoterapia em grupo, não psicoterapia individual. Acontece que a TFC não é uma psicoterapia protocolar. Nós não temos um protocolo. Nós temos um conjunto de coisas que a gente precisa trabalhar com o paciente no início da terapia. Então, psicoeducação, dos 3 sistemas de regulação emocional, há um conceito muito importante para a gente, que é a questão do cérebro complicado, a realidade do sofrimento, mas depois é uma terapia sob demanda, a gente vai trabalhando as dificuldades do paciente. Dentro da terapia tem algo que a gente chama de treino da mente compassiva, que são práticas de meditação para desenvolver principalmente habilidades para acessar o sistema de calma e o self-compassivo. Uma coisa importante que eu não falei para vocês, que eu nem coloquei aqui na aula. O que é compaixão para o Paul Gilbert? Compaixão é uma sensibilidade ao sofrimento. Então, sabe quando a gente vê alguém sofrendo e você fala, você sente que você foi tocada por aquele sofrimento. E aí, a partir disso, vem uma motivação para aliviar e ou prevenir esse sofrimento. Isso que é compaixão. E sofrimento, a palavra sofrimento, ela vai envolver desde uma grande catástrofe na tua vida, a perda de uma pessoa, X, ou pequenas catástrofes. Eu brinco, eu falo, ir fazer xixi, se você está apertada, é autocompaixão. Simples assim. A gente brinca também que às vezes dá uma ajeitadinha no travesseiro para ele ficar mais confortável para a gente dormir, é autocompaixão. Então, tem alguns pacientes até falam, eu sou zero autocompassiva, não tenho nada de autocompaixão. Eu falo, bom, se você está se alimentando, se você está fazendo xixi bonitinho quando você precisa, você tem autocompaixão sim, precisa treinar mais, mas você tem, não é zero, né? Então, aqui eu coloquei esse artigo, né, que eu falei da meta-análise, depois vocês vão ter o material, quem quiser procurar. Nossa, tem 70 pessoas na sala? Uau! Victória, tem alguém com o microfone aberto e está fazendo um chiadinho, você consegue reconhecer quem é? Eu acho que é a Aurora. Deixa eu tentar. Aí fica ela. Pronto. Então vamos lá, gente, falar da relação terapêutica na TFC. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho assim, o que é essa terapia, mas mesmo que vocês não compreenderam, tem coisas aqui da relação terapêutica que é muito importante, como eu disse, para outras abordagens. Bom, vou ler aqui essa partezinha. A aliança, né? Aliança, o vínculo, a psicoeducação e o aprendizado da consciência da mente, juntamente com as habilidades específicas aprendidas nas condições de uma base segura, contribuem para o resultado e provavelmente são sinérgicos. Bom, isso é quase que o resumo da aula, né? Isso daqui, gente, vocês, né, eu imagino que vocês não saíram da faculdade há muito tempo, algumas pessoas aqui. Base segura, lembra o quê? Lembra qual teoria? Esse termo. Ok, Malu? Psicanálise. Então, mas o quê? O quê? É que, na verdade, nessa parte... Relação com pais? Hum, Cuidadores? Então, Para mim me lembra apego seguro. apego, a teoria do apego. O Bowlby era psicanalista, né? Depois ele acabou, enfim. Aí eu já adianto para vocês que a gente vai falar muito, a teoria do apego é muito importante aqui. A relação terapêutica na TFC ela é calcada na teoria do apego. Até por isso que eu fiz aquele post hoje, que eu já tinha feito há muito tempo, eu lembrei dele fazendo a aula de vocês,
Eu postei um negócio lá no Instagram falando um pouco disso, né? Então, olha, o que o terapeuta TFC necessita ter? Microhabilidades pessoais que facilitem a confiança, a exploração, o novo aprendizado, ao mesmo tempo em que experimentam e usam o próprio relacionamento como revelador e curativo. Então, não é o terapeuta TFC não é, entre aspas, um mero aplicador de técnica, ele não é um coach, ele não é um treinador, né? Coach no sentido de treinador, ele não é um treinador. Coisas acontecem ali naquele encontro. Então, processos como a sincronia terapêutica, que envolve o tom de voz, a postura corporal e até uma sincronia fisiológica, depois eu vou explicar melhor isso, mostram claramente que a própria relação terapêutica é poderosa. O Gilbert sempre fala para a gente que a gente precisa atender, eu vou baixar um pouquinho, com o peito aberto, sabe? Não é para a gente ficar assim, ó. Até tem uma supervisionanda minha, que tem um momento, né, nos grupos de supervisão, que é, vamos lá, gente, vamos lavar roupa suja, vamos dar e receber feedbacks aqui, né? E aí ela levantou isso. Porque assim, eu já estou meio cega, então, às vezes, eu faço assim, como se eu me aproximasse para ouvir melhor, sabe umas coisas assim? Faço assim. Com o paciente eu não faço assim, mas na supervisão, às vezes eu faço assim. E aí ela me falou assim, Érica, pelo amor de Deus, quando você bota a cara na tela, aquilo eu fico assim, chega a me dar taquicardia. Olha que interessante. Então, para quem aqui atende presencial ou mesmo online, a gente precisa prestar atenção nisso. Então, como é que será que o terapeuta está ouvindo o paciente quando ele está assim, por exemplo? Passa uma mensagem. Então, o Gilbert orienta isso, que a gente atenda com o peito aqui, né? Com o peito aberto, para dar essa sensação de abertura, de estar recebendo aquilo mesmo, sabe? Sabe aquela expressão de peito aberto, o sofrimento que o paciente está trazendo para a gente. E o tom de voz, obviamente, a gente vai modulando também. Então, mesmo quando a gente está falando algo muito difícil para os nossos pacientes, é importante esse tom de voz, que eu acho que no espanhol a palavra é bem melhor, é tipo cálido, a gente não usa muito essa palavra em português, apesar dela existir, mas é um tom de voz assim, calmo, gentil, tranquilo. Qualquer um vai ficando mais tranquilo. Segurança e tranquilização são palavras-chave na TFC. Chave, chave, chave. E aí, depois dessa sincronia fisiológica, eu vou explicar para vocês que até é uma comunicação de cérebro mesmo, né? As emoções são contagiosas. E aí eu deixei esse artigo aqui para vocês de 2016, bem interessante, que ele vai explicar o que é isso, essa sincronia em psicoterapia. Bom, todo terapeuta TFC necessita conhecer a teoria do apego. E, principalmente, o seu estilo de apego do terapeuta, não só do paciente. Como os diferentes tipos de insegurança de apego se apresentam na terapia. E, lógico, do paciente também, porque isso vai ter um impacto em como que tanto o terapeuta quanto o paciente vão se envolver com a compaixão. Então, por exemplo, terapeutas que têm apegos inseguros, eles podem, por exemplo, evitar evitar entrar em assuntos muito dolorosos com o paciente. Sabe aquela coisa, você finge que faz terapia, eu finge que te atendo? Porque ele tem um medo do abandono. Gente, terapeutas têm medo dos pacientes abandonarem, tá? Vou contar, meia-noite eu vou contar para vocês. A gente tem medo do abandono também, sabe? Não é só a gente como pessoa física, né? A terapeuta também tem medo, né? E claro, as qualidades do próprio terapeuta são importantes para além do conhecimento clínico das técnicas. Existe aqui uma revisão sistemática de 11 estudos, eu deixei esse estudo aqui para vocês também, que estudou como que o estilo de apego do terapeuta afeta o resultado. Olha que interessante. Terapeutas com estilos de apego inseguros tendem a ter resultados piores.
O apego ansioso e o estilo de apego evitativo no terapeuta criam diferentes tipos de problemas para a terapia e para o cliente. Os autores defendem que os terapeutas, e de fato aqueles que os selecionam e treinam, devem prestar muito mais atenção ao estilo de apego do terapeuta. Deixei aqui para vocês também o artigo. O apego pode afetar a capacidade do terapeuta de tolerar a angústia, como eu estava dizendo, né, para vocês, no exemplo anterior, dos clientes. Pode dificultar lidar com as projeções e transferências dos clientes. Sim, gente, a gente vai falar de transferência e contra-transferência, tá? Estar atento aos seus próprios processos durante as interações, momento a momento, e estar atento às rupturas terapêuticas. E de acordo com o estilo de apego do terapeuta, até o nível de empatia dele pode variar. Justamente porque, assim, ó, o terapeuta que está muito preocupado em não ser abandonado, e aí ele está num sistema de ameaça dele, nesse sentido, então ele também está erguendo estratégias de proteção dessa ameaça, talvez ele não empatize tanto com esse paciente quanto um terapeuta que tem um apego mais seguro. Então, a TFC ela contextualiza a construção do relacionamento terapêutico em termos da teoria do apego. E é mais ou menos isso sobre o post que eu fiz lá no Instagram hoje. Muito importante que a gente saiba construir a base segura e o porto seguro através da relação terapêutica. Porque o que vai acontecer na relação terapêutica é o que a gente chama, que a terapia do esquema também usa esse termo, numa reparentalização. Porque não é porque a pessoa tem um estilo de apego que traz dificuldades para ela, que esse apego não pode ser, entre aspas, corrigido. Ao longo da nossa vida, a gente tem várias oportunidades de modificar o nosso estilo de apego. Então, a estrutura da relação terapêutica. Tem muitas maneiras da gente ajudar os nossos pacientes, muitas maneiras. Tem momentos da terapia que a gente vai encorajar, é animado, né? Então, eu tenho uma paciente muito engraçada que quando o psiquiatra dela prescreveu cannabis para ela, e aí ela me mandou uma mensagem: ele me deu maconha, ele me deu maconha. E aí a gente ri, a gente brinca, né? Então, ai, que legal, vai ser, nossa, tomara que dê certo, piriri, parará, aquelas coisas. Em outros momentos a gente vai estar, né, outro tipo de conexão empática, a gente vai estar refletindo sobre as coisas, ou em outros momentos a gente vai estar psicoeducando, fazendo descoberta guiada, acalmando o paciente. E em todos, né, esses comportamentos de cuidado, a gente precisa estar atento a esses 3 processos centrais, né? A criação do vínculo na natureza do relacionamento, os objetivos acordados na terapia e as tarefas pelas quais esses objetivos serão alcançados. E quando tem alguma ruptura terapêutica, a gente consegue rastrear onde é que começou a ruptura. Por isso que eu falo, né, uma coisa muito importante aqui, né, não só objetivos acordados, mas todo o contrato da terapia, com relação a pagamento, com relação a falta, remarcação. O combinado não é caro. A gente precisa combinar isso com os nossos pacientes bonitinho, porque isso é muito motivo para ruptura terapêutica, especialmente da nossa parte. Paciente, por exemplo, se você não combina direito essa coisa da reposição, do pagamento, quando falta desmarcação, aí tem aquele paciente que vai desmarcar sempre, vai fazer só 2 sessões do mês, você não combinou que as outras 2 tem que pagar, e aí você começa a ficar irritado com isso. A hora que você vai fazer as contas do mês, você fala, puxa vida, olha o tanto que ele, na hora do imposto de renda que a gente vê isso, nossa, olha esse paciente, mas faltou do que veio, eu fiquei todo esse horário aí sem trabalhar. Então, o acordo, o contrato terapêutico, ele também é fonte de ruptura terapêutica. Então, tomando como base a teoria do apego na relação terapêutica, a gente vai ter esses 3 pontos aqui, eles são importantes, né, na teoria do apego, porque a teoria do apego ele vai falar que o bebê ele vai precisar de uma fonte de proximidade.
Tipo, a mãe que vai oferecer os cuidados, né? O cuidado clássico. Então, na relação terapêutica, a fonte de proximidade é o próprio terapeuta, né? Então, existe por parte do paciente esse desejo de utilizar o terapeuta como o outro que vai apoiar e ajudar. E isso, no comportamento de apego, faz parte desse processo da busca de proximidade. Não, ele ali vai me ajudar. Segundo ponto é a base segura. A gente tem diferença, tá? Da base segura e do porto seguro. E aí, no post que eu coloquei lá no Instagram, tem um videozinho que mostra isso, né? Muito bonitinho. A base segura é assim, ó. Os clientes, se os clientes não se sentirem seguros com os seus terapeutas, e se o terapeuta não for capaz de orientá-los a assumir riscos, explorar situações, emoções ou memórias dolorosas ou difíceis, a terapia será inibida. Porque o que a mãe faz? A mãe ela é uma base segura, mas é uma base para a criança poder sair e explorar o mundo. A mãe solta, tem o fio, né? Mas a mãe solta. Mas a gente também atua como um porto seguro, que é o lugar para onde a criança volta. Então, base segura e porto seguro, elas funcionam juntas. Você saber que você tem para onde voltar, te dá essa base para você poder sair, explorar e experimentar. Algo muito importante na TFC, em todas as terapias contextuais, são os experimentos comportamentais. A gente precisa fazer coisa fora da sala de terapia. Bom, ninguém está na terapia porque quer bater papo. Então, a gente vai ouvir, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre vai ter um sofrimento emocional considerável. E aí, por isso que é importante, né, que a gente seja capaz de orientar os nossos pacientes, os nossos clientes, sobre como eles podem experimentar essa base segura e esse refúgio seguro na terapia, para que depois, com o tempo, internalizando esses processos, eles mesmos possam regular esse sistema de ameaça com isso. Então, é muito interessante quando a gente sente, e eu senti muito isso, né, vou dar esse exemplo pessoal para vocês, quando meu pai morreu, quando o meu pai era meu refúgio seguro, sempre foi, a vida inteira. E quando ele morreu, há quase um ano, eu perdi esse refúgio seguro concreto. E aí eu pude experimentar pela primeira vez na vida o que é ter esse refúgio seguro dentro de mim, internalizado, porque ele não está mais aí, né? Não tem para onde correr, mas tem internalizado. E eu lembro que logo quando ele morreu, eu escutava uma voz, entre aspas, né, um pensamento que sempre me ocorria, é assim, ó, agora é com você. E é bonito isso quase, né? Eu tenho quase 50 anos e para perder o pai, ai meu Deus, e agora como é que vai ser? Mas é assim, né? E aí esse pensamento, e agora é com você, e tá tudo bem, agora é com você, você vai dar conta, você consegue. Então, também é importante que a gente tenha consciência do quão poderoso é isso e do quanto isso influencia a fisiologia do cliente, especificamente essa fisiologia mais relacionada à calma, à tranquilização. Só uma aguinha aqui. Isso aqui é muito, muito, muito importante, tá? Na TFC a gente diferencia, porque assim, ó, no português só tem uma palavra, segurança. Então, quando você vai traduzir safeness, é segurança. Quando você vai traduzir safety, é segurança. Mas no inglês, tá vendo que são duas palavras e são diferentes. São processos diferentes que operam por sistemas fisiológicos diferentes. Então, quando a gente fala de safety, essa segurança aí, ela está ligada ao monitoramento de ameaças e a gente está consciente da presença ou ausência de ameaças. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando para a Victória, estou olhando para a Maria Luísa, aí eu não vejo mais ninguém. Se eu não tivesse olhando o rosto de ninguém, certamente o meu sistema de ameaça estaria super ativado. Olhar para um rosto humano quando a gente está dando uma aula traz para e a pessoa ressoando, sabe? A Victória e a Malu estão fazendo a carinha, estão rindo, estão se mexendo, né?
Então, isso ativa uma outra fisiologia, essa fisiologia do vínculo, que acalma. Não, estamos aqui, estamos te ouvindo, estamos te apoiando e está tudo certo. Então, esse é o safeness. É o monitoramento do apoio. Enquanto que o safety aciona aquele sistema do sistema nervoso simpático, adrenalina, cortisol, o safeness ele está mais ligado ao sistema da ocitocina, das endorfinas, por exemplo, do sistema nervoso parasimpático. E aí surge um cara genial chamado Porges, que ele cria essa teoria polivagal. Não é pseudociência isso, tá, gente? Não é fake news, é algo bem sério, tem muitos estudos de fisiologia. E aí eles falam, o que eles vão falar, né? Dessa importância de compreender como é que o nosso sistema nervoso autônomo se regula na interação, no vínculo, no relacionamento interpessoal. E isso é nos mamíferos em geral, mas nos humanos muito mais, porque nós nós somos a espécie que mais nasce imatura, de todo o reino animal. Nós somos os mais imaturos. Os caras ficam em casa até os 30 anos, dependendo dos pais. É um momento piadinha. O bebê humano, ele é muito imaturo, então ele precisa desse outro para ele sobreviver. Por causa disso, foram criados muitos mecanismos fisiológicos para essa vinculação, porque a sobrevivência é necessária. Nós nascemos para sobreviver. Então, o Porges, ele sugeriu que o corpo, em particular o sistema nervoso autônomo, tem algo que é chamado de neurocepção. A gente até pode chamar um pouco de intuição, mas não é o correto. Neurocepção é o termo. Isso tem a ver com formas, não é o inconsciente freudiano aqui não, tá? Mas são formas inconscientes que a gente monitora o grau de segurança disponível no ambiente. Já repararam que às vezes a gente se sente mais ou menos desconfortável, confortável, dependendo de em quem a gente está, né? Então, parte desse processamento da informação da ameaça, ela pode ser inconsciente, não no sentido freudiano, mas tipo, não acessível à nossa consciência. Eu vou tentar correr, gente, porque eu já vi aqui que é 10:07 e falta tanta coisa para falar. Deixa eu ver. Então, isso aqui para a gente é importante, ó. Uma expressão facial amigável é mais provável que reflita segurança do que uma expressão neutra, ansiosa ou desinteressada. Isso aqui é importante. Um terapeuta neutro é um terapeuta ameaçador. Porque a pessoa está lá falando do sofrimento dela e você está com cara de neutro, ela não tem a menor ideia do qual que está sendo a repercussão do que ela está falando para você. A gente precisa ressoar empaticamente com esse paciente, incluindo a expressão corporal, corpo e face. E aí que entra a importância da nossa autoconsciência. O Gilbert diz, uma mente que não se conhece é uma mente perigosa. É fundamental o terapeuta se submeter, entre aspas, né, às próprias técnicas, às próprias intervenções que a gente vai usar com os nossos pacientes. A gente precisa, independente da abordagem que a gente usa, a gente precisa ter os nossos próprios insights com as intervenções daquela abordagem, se envolver com grupos de pares e tudo mais. Aqui, né, a TFC, ela vai destacar, e a gente precisa estar consciente também e autoconsciente dos processos que surgem na sessão, de como a gente está se sentindo na sessão, monitorar o nosso corpo na sessão, não só emoções, mas também o nosso estado fisiológico corporal. E a TFC enfatiza muito isso, que a gente deve ser capaz de usar essas práticas reguladoras vagais. Por exemplo, a gente tem uma prática que se chama ritmo respiratório calmante, onde o paciente vai encontrar o seu próprio ritmo de respiração calmante, e com isso ele vai regular a fisiologia da ameaça, quando ele está com medo, né? Falando no português rasgado, quando ele está com medo. A gente a gente tem que ser capaz de fazer isso dentro da relação terapêutica,
a gente manter a nossa própria regulação do sistema nervoso autônomo. Por quê? Como as emoções são contagiosas, se eu estou, como terapeuta, dentro ali regulada na minha fisiologia, calma, tranquila, o paciente, ele inclusive vai ver que toda aquela coisa difícil que ele está contando é tolerado aqui. A angústia dele é tolerada aqui. Isso fortalece o vínculo, aumenta a confiança, aumenta a profundidade das coisas que ele vai relatar para a gente. Mindfulness, ritmo respiratório calmante, aterramento, até mesmo uma prática simples que é manter as solas dos pés no chão enquanto você atende, podem ajudar tanto a gente e também eles, né? E aí tem esse livro bem interessante, que é um livro de exercícios para que o terapeuta possa experienciar a TFC de dentro, né? Que ele possa, se ele não vai fazer uma terapia TFC, ele usa esse livro para fazer os exercícios, né? Então, nesse mesmo artigo, que eu acho que eu coloquei mais para frente esse artigo aí para vocês, os terapeutas relataram que a experiência da presença terapêutica envolve simultaneamente estar ancorado em contato com o eu integrado e saudável, estar aberto, receptivo e imerso no que é pungente no momento, e ter uma sensação maior de amplitude e expansão da consciência e percepção. Essa consciência fundamentada, imersa e expandida também ocorre com a intenção de estar com e para o cliente a serviço do seu processo de cura. Essa palavra em inglês é healing, né? Cura fica ruim em português, mas é o healing. Ao estar ancorado, imerso, espaçoso, com a intenção de estar com e para o outro, o terapeuta convida o cliente a um estado mais profundo e compartilhado de presença terapêutica relacional. Deixei esse artigo aqui para vocês também, se vocês tiverem interesse em fuçar nesse mundo da teoria polivagal e a presença terapêutica. O que eu já expliquei lá para vocês, a questão da sincronia terapêutica, acabei de explicar. Então, o nosso estado fisiológico interfere no estado fisiológico dos nossos pacientes. E aí tem até esse livro aqui, né, do Luiz Cosolino, que ele vai falar da neurociência das relações humanas. Então, a terapeuta TFC precisa praticar, aliás, na verdade, minto, todo terapeuta deveria fazer isso antes da sessão. Fazer uma pratiquinha, 1, 2 minutos, esse ritmo respiratório calmante, aterramento, tanto antes quanto durante a psicoterapia, e inclusive, isso nos protege daquela fadiga empática, que é ficar ressoando todo o tempo com o sofrimento do terapeuta, do paciente, a gente se esgota. Isso está aterrado, se oferecer um ritmo de respiração calmante, é autocompaixão. Isso também é um cuidado do terapeuta. Então, a TFC é tudo assim, ó, menos é mais. Então, desacelerar. E eu sei que é difícil isso, mas, por exemplo, eu sempre deixo pelo menos 10 minutinhos entre um paciente e outro para desacelerar, tomar água, trocar, fazer algumas respirações, olhar para o céu, alguma coisa, sabe, que tenha essa troca, né? Acho que o microfone da Liga ligou. Então, tudo isso, gente, se relaciona pelo motivo que na TFC tem uma ênfase explícita para que nós trabalhemos a nossa própria mente compassiva e use isso como um jeito de se relacionar com os nossos pacientes, né? Isso aqui é muito bonito, apoia a posição comum da humanidade de que o sofrimento é universal e que cultivar a mente compassiva também é um benefício pessoal para o bem-estar do terapeuta. E isso que eu vou falar agora, eu acabei de falar para vocês, que isso é uma tendência contemporânea do autocuidado do terapeuta e do uso de uma mente compassiva no autocuidado do terapeuta. Atender as pessoas não é tarefa fácil, sabe por quê? Porque o nosso cérebro entende aquilo que a gente está ouvindo como o nosso próprio sofrimento.
não é do outro. Para o nosso cérebro, é a gente que está sofrendo. Tanto que tem estudos muito interessantes mostrando as áreas cerebrais relacionadas à empatia são as mesmas áreas cerebrais relacionadas no processamento da ameaça, por exemplo, a amígdala. Já a compaixão são outras áreas cerebrais. Então, a gente precisa, inclusive, né, isso ajuda a gente a evitar o burnout e o que a gente chama de trauma vicário, que é o trauma relacionado a experienciar sofrimentos alheios, inclusive. Todo profissional da saúde está sujeito a trauma vicário. E tem um outro ganho quando a gente se engaja nessas práticas. O paciente sabe que a gente faz, inclusive na sessão a gente vai fazer junto com ele. Porque, né, imagina, você está lá, o cara está lá fazendo, você bota um áudio e fica observando, assim, é muito desagradável. Ele saber que a gente faz é um incentivo para ele. Ele se engaja mais. A gente pratica junto, a terapia é colaborativa. A gente não pede para os nossos pacientes fazerem coisas que a gente não faria. Bom, e aí o Gilbert fala muito dos estágios, né, da terapia. Isso eu não vou falar de microhabilidades e processos. Exemplos principais de microhabilidades na TFC. Saber fazer pergunta aberta e fechada, reconhecer o tom de voz e o ritmo, e buscar esse ritmo mais calmante e tranquilo, construir um relacionamento terapêutico, saber que as comunicações não verbais têm um valor, lembra da minha supervisionanda falando isso? Bota a cara na tela, eu fico ameaçada. Saber conduzir um diálogo socrático, né, o questionamento socrático, descoberta guiada, saber fazer uma análise funcional, tanto a básica e complexa, mapeamento mental, reflexão empática, empatia preditiva, parafrasear, resumir. A gente tem que saber facilitar funções reflexivas, cultivar mentalização, facilitar o silêncio, a gente valoriza os silêncios para reflexão, construir o relacionamento terapêutico, está repetido, desculpa. Reconhecer e trabalhar com transferência e contra-transferência, calma, nós não estamos falando de psicanálise aqui. Reconhecer e lidar com rupturas, facilitar as práticas, né, as meditações, estimular a motivação para a mudança e abordar, né, as lutas, enfim, as esquivas, né, do paciente. E uma coisa que é muito importante na TFC que a gente trabalha, esse aqui são os fears, blocks e resistance, os medos da compaixão. Diálogo socrático e descoberta guiada. Exploração básica da narração do paciente. Sabe aquela prática, a técnica da seta para baixo, a seta descendente, encadeamento, sequenciamento. Gilbert ama usar diagramas, fazer diagramas, né? É o famoso vou desenhar para você entender. Refletir, fazer sentido, fazer perguntas. Imagine que, suponha que, e se, PPP. Mapeamento mental, a gente trabalha muito com a questão da mente múltipla, revelar conflitos, por exemplo, de motivações, de valores, aspirações. Então, mentalização, trazer para a consciência, entrevista motivacional, revelar forças e sabedorias interiores. Tudo isso ele considera microhabilidades necessárias, né? Bom, também, aqui ele vai descrever, depois vocês têm esse material, questões dos diálogos socráticos e as indagações curiosas, as coisas que a gente busca usar o questionamento socrático na TFC. Para a gente, psicoeducação, particularmente do modelo evolutivo, é fundamental. Já falei dos momentos de silêncio. Culpa é diferente de responsabilidade, e então, quando a gente faz a psicoeducação, por exemplo, mostrando que muitas das nossas dificuldades vêm de um cérebro que a gente não escolheu e que é produto da evolução de milhões de anos, a gente faz um processo que se chama de-shaming, desavergonha as dificuldades do paciente, mas trabalhando a questão da diferença entre culpa e responsabilidade. Não é sua culpa, né? Não é minha culpa, mas é minha responsabilidade fazer algo com o meu sofrimento.
Então, aqui são os objetivos da psicoeducação e do processo de mudança. Não vou entrar nisso porque não vai dar tempo. Érica, pode ficar tranquila, a gente não tem pressa não, tá? Não, mas não tenho a outra pessoa que vai entrar, certo? Tá. Bom, eu nem estou olhando o chat, tá? Depois você me fala que se tem alguma coisa no chat escrito. Tá tranquilo. Bom, deixa eu ver então, se eu pulei alguma coisa assim. Ó, só para vocês terem uma ideia de algumas coisas na psicoeducação. A gente... Nossa, isso é o principal, né? Oferece clareza sobre o que é, o que não é compaixão. Sério, psicoeducação é muito central na TFC. Muito, muito, muito mesmo. A gente destaca as dimensões de coragem e sabedoria e as ligações ao desenvolvimento de uma base segura, porto seguro, no âmbito da terapia. Fala, né, desse cérebro complicado, das mentes múltiplas, a compaixão como uma motivação, né? E o processo de mudança, a gente ajuda o paciente a mudar de perspectiva, a gente explora pontos fortes, insight, constrói motivações, constrói motivações compassivas, as práticas de compaixão. E a gente considera assim, tipo, o último estágio da TFC seria a TFC para a vida. Então tá, você vai parar a terapia, e aí? Como é que você vai conduzir as práticas? Como é que você vai levar tudo isso, essa sabedoria? Porque quando a gente fala de compaixão, a gente está falando de sabedoria também. É uma psicoterapia que desenvolve sabedoria. E aí, como é que vai ficar a sua vida fora da terapia? Como é que você vai basear a sua vida em todos os aprendizados, as habilidades que você construiu aqui nesse processo? Então, essa abordagem, sobre como reconhecer e lidar com o sofrimento das mentes, cria um tipo particular de vínculo com base na humanidade comum. Todo mundo tem um cérebro complicado, todo mundo tem vergonha, todo mundo tem autocrítica, todo mundo. Bom, quem aqui já estudou TCC sabe que naquele livro clássico Aprendendo Terapia Cognitivo-Comportamental tem meia página lá que o Wright fala, né, da transferência e da contratransferência na TCC. Então, pessoal, a gente está aqui no encontro de contextuais, mas não é pecado, tá? Não é uma heresia usar esses termos, tá? Então, olha que interessante. Tem 102 pessoas na sala, meu Deus, isso só cresce. Essas 102 pessoas, cada um aqui que está me olhando, está me vendo de um jeito. E eu não tenho o menor controle sobre isso. Assim como o nosso paciente, ele vai ver a gente de um jeito. E tem, assim, algumas... Olha que interessante que o Gilbert coloca aqui. Tanto ver quanto ser experimentado, né, em diferentes papéis. Como é que algumas possibilidades. O paciente pode olhar para a gente assim, essa pessoa é legal, mas ele vai me abandonar. Então, ou a coisa de ser um objeto de julgamento crítico, como alguém que envergonha, como alguém que desdenha, que não tem interesse no que a gente no que está falando. Esse aqui é o pavor dos terapeutas, né? Ele tem boa intenção, mas ele é fraco. Os nossos pacientes acharem ou ele ser invejado pelo paciente, um amigo substituto, cultural ou historicamente muito diferente de si mesmo. Então pensa numa eu branca atendendo uma pessoa preta e a pessoa falando, ela nunca vai poder me ajudar porque ela está muito diferente da minha, né, do meu mundo, do meu universo, das experiências que eu já tive. E isso não é mentira. Uma fonte de confiança epistêmica, amigável, mas incompetente, é pior ainda, né? Ou um salvador, e aí eu nem culpo o paciente, porque muitas vezes a gente se coloca nesse papel, né, de ser o salvador. Previsível ou não confiável, eu já escutei tudo isso que você está me falando, eu já escutei das minhas outras terapias. Facilmente sobrecarregado pelo material do cliente, ou aquele que segue rigidamente o manual, ele não escuta, ele só aplica a técnica. Distante,
separado, bom para mim na superfície, mas por baixo ele não gosta de mim. E olha, isso é muito mais comum do que a gente imagina, porque isso está relacionado à vergonha, que é uma emoção universal e atravessa forte o processo de psicoterapia. Ele não gostaria de mim se soubesse o que se passa na minha cabeça. Ou ele não gostaria de mim se ele soubesse quem eu sou ou o que eu fiz. E aí ele não conta, porque ele quer ser gostado. Quando a gente tem alguma contratransferência com relação aos nossos pacientes, isso está ligado à transferência. Então, por exemplo, né? O cliente exigente, ele vai despertar coisas em nós. Um submisso, diferentes coisas. Um cliente agressivo também. Então, cada jeito do cliente, ele vai estimular diferentes processos no terapeuta. A forma como a gente vai reagir a isso tem um papel importante na forma como essas interações vão ser processadas e trabalhadas. E aí vem a importância da gente estar consciente disso. Não, qualquer coisa pode acontecer, isso não está passível de julgamento, a gente precisa ter consciência disso para poder trabalhar com isso. E por quê? Porque o terapeuta focado na compaixão, ele está o tempo todo ligado nas ameaças por trás do processo e direcionando a atenção do cliente para essa ameaça. Aqui alguns exemplos, né? Então, um cliente hostil. Qual é a ameaça para o cliente de ter boas relações com o terapeuta? Por que ele está me hostilizando? Por que ele está sendo hostil comigo? Hipóteses. Pode ameaçar o senso de autonomia dele, desencadear sentimentos de desconfiança ou dependência, de necessidades não atendidas, emocionais, que produzem solidão ou tristeza. Enfim, são hipóteses, né? Um cliente invejoso. Qual é a ameaça para o cliente invejoso? Por exemplo, que ele nunca vai ser capaz de ser uma pessoa como o terapeuta ali que ele está vendo. Ele, né, enfim, nossa, ele é super bem resolvido, ele fala, né, umas coisas que ele consegue fazer, enfim. Um cliente submisso. Qual que é a ameaça se ele for assertivo na terapia? Do que ele está se protegendo, né? E aqui é aquilo que eu falei, né, para vocês, que esse lema, né, se você se aproximar de mim, você vai descobrir coisas que você não vai gostar. Isso que eu já repeti. Tarará, tarará, tarará. Já falei para vocês do tanto que é importante a gente ficar de olho na dinâmica da vergonha, que pode atrapalhar o relacionamento terapêutico. É importante que sempre que possível a gente ofereça um feedback sem julgamento sobre o impacto que o cliente está causando na gente. Lógico, desde que a gente esteja familiarizado com essa experiência e que não seja também para atacar o paciente, né? E aí, um pouco, né, eu acabei de falar isso das questões culturais, gente. Então, assim, e hoje esse é um tema muito importante, e que bom. Vocês sabem que um tempo atrás participava de um grupo daqueles Indica Psi no Facebook, né? E sempre que um paciente, lá era um grupo que tinha pessoas procurando terapia. E sempre que uma pessoa buscava, procura um terapeuta negro, piriri, piriri, pararó, sempre tinha os brancos lá que falavam, que absurdo! Terapeuta tem que ser ético, qualquer terapeuta pode te atender. Ainda bem que isso, acho que se não acabou, diminuiu uns 90%. Então, hoje há um maior respeito, uma maior compreensão de uma pessoa preta buscar um terapeuta preto, de uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+, buscar um terapeuta também da mesma comunidade, de uma mulher buscar uma terapeuta mulher, justamente porque facilita a empatia. A gente sabe que tem coisas, assim, que... Enfim, uma pessoa branca não pode atender uma pessoa preta? Pode. Mas se a pessoa preta quer um terapeuta preto, isso não é passível de julgamento. Porque ela sabe muito bem por que ela está procurando e ela sabe muito bem as asneiras que ela já ouviu de terapeutas brancos. Em geral, tem isso também. De invalidação.
Então, não apenas as experiências iniciais da vida contribuem para a transferência contra transferência, mas também as experiências de vida contínuas, né? E é útil a gente considerar o papel e a influência da cultura e as nossas experiências de estar dentro ou fora de determinados grupos sociais. Então, a gente precisa entender essa diversidade. Isso tem sido subestimado, como eu falei para vocês. Eu vejo que hoje menos, mas já foi muito mais subestimado. E a real é que a psicoterapia convencional ainda é dominada por praticantes e teóricos ocidentais brancos. Por exemplo, as pesquisas sugerem que certos grupos de clientes que sofreram estigma social e, portanto, se sentiram ostracizados ou detestados por grupos sociais dominantes, como indivíduos com problemas de saúde mental, problemas de peso, vícios em drogas, álcool e também os que sofreram opressão, como no racismo e outras formas de discriminação, podem ser sensíveis à discriminação antecipada dos seus terapeutas. Que os terapeutas representam ali um mundo social mais amplo, né, que foi experimentado por ele como rejeitador. Bom, vou pular aqui, que eu já acho que expliquei ok isso. Deixar aqui para vocês, então, a referência do livro novo. Então, essa aula é baseada no capítulo 13 do livro, que é um capítulo da filha do Gilbert, da Hannah Gilbert, sobre a relação terapêutica na psicoterapia. Queria agradecer vocês, espero que não tenha sido tão chato e teórico. Então, tá aqui o meu Instagram, para quem quiser copiar. E é isso. Nossa, Érica, que coisa boa, tia. Eu acho que mais de 100 pessoas aprenderam a ser autocompassivos aqui só de assistir e ouvir você. Conheço bem pouco da terapia focada na compaixão, né? Mas o pouco que eu tive a oportunidade de conhecer sempre foi uma aprendizagem terapêutica, assim. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário para Érica, pode ficar à vontade aí no chat. Muitas pessoas pediram um slide aqui, perguntaram sobre os artigos que estão nos slides. A Liga vai repassar no e-mail de cada um. Tá, eu posso mandar os artigos também, tá? Bacana. A gente vai gostar. Muito obrigada, que prazer, viu? Muito bem, eu que agradeço. Estou dando uma olhadinha aqui no chat. Tem alguma pergunta, gente? Acho que não, né? Vou repetir o nome do livro. Pronto, acho que dei uma olhada aqui. A terapia focada na compaixão é linda, assim, sabe? Sim. O Lázaro fez uma pergunta, né? Aliás, um comentário, né? Que achou maravilhoso pontuar as questões raciais e LGBTQIAP+, dentro da psicoterapia, por gerar tanta polêmica, mas sempre necessário, né? Outro dia uma pessoa me procurou, uma mulher negra, e a gente fez uma primeira entrevista, e daí eu discuti isso com ela, sabe? Eu conversei isso com ela, que beleza, eu poderia atendê-la, para mim não teria problema nenhum, mas que eu sentia que ela precisava ter essa experiência de raça, de vínculo com uma terapeuta negra também. Sim. E aí ela não tinha se dado conta das próprias questões raciais dela, e ela topou ter esse encontro assim, com uma terapeuta negra também. Muito interessante. Eu fiquei muito pensando a todo momento da questão do peito aberto, assim, né? O quão que é desafiador em todo canto das contextuais, mas da autocompaixão, né? Não se fala muito nisso, assim, né, da questão do quanto que a nossa presença impacta ali, né, que a gente está passando, né, qual que é Sim, do ressoar, né? do ressoar. E tem uma coisa que, assim, as pessoas não entendem muito compaixão, e eu até compreendo, né, elas não entenderem, mas compaixão ainda está muito associada a uma coisa, ai, sabe, assim, uma coisa meio mole, meio, passar pano, bem boazinha, e não tem a ver com isso. Compaixão é coragem, é esse peito aberto.
não é menos compassivo a gente abraçar uma criança que está... Não é mais compassivo a gente abraçar uma criança que está chorando e um bombeiro entrando numa casa para salvar as pessoas que estão ali no incêndio. Uhum. É tão compaixão quanto. Porque a compaixão, ela tem a ver com a motivação de aliviar e prevenir um sofrimento. E a gente precisa ter bastante coragem para fazer isso. O Gilbert fala que o núcleo da compaixão é a coragem, força. E a gente agradece pela coragem sua de estar aqui, dessas 100 pessoas, em plena terça-feira à noite, no dia de semana. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, viu? É só sair? Mas se quiser continuar com a gente, vai ser um prazer também. Eu gostaria muito, mas eu vou atender. Os meus cachorros estão pedindo para comer. Estão chorando já. Não, eles Você- precisam de Vou compaixão. ser compassiva com eles e vou dar comida. Muito obrigada, pessoal. Grata. Érica, Tchau, obrigada. tchau. Prazer.